Olá pessoal, tudo bem? Hoje, amanhã chuvosa, estou aqui lendo, né, o livro que eu recebi anteontem. Então comecei a ler alguma coisa e hoje eu vi o primeiro capítulo. Na verdade não é simplesmente uma leitura, né? É um estudo, tá? Estou fazendo um estudo aqui em cima do conteúdo desse livro, Gerenciamento de Crises em Segurança Empresarial e Sequestro. É do Roberto Costa. O Roberto Costa, ele é mestre em Educação, Administração, Comunicação, MBA, o cara altamente qualificado, graduação em Administração de Empresas, né, formado nos Estados Unidos, formado na Espanha, gerenciamento de crise em Israel, gestor de segurança empresarial e patrimonial. Ele foi dos organizadores, né, coordenador do curso de Gestão de Segurança Empresarial e Patrimonial e MBA em Gestão de Segurança na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Especialista em proteção de executivo, gerenciamento de crise, de sequestros. É professor em programação neurolinguística, então altamente qualificado, né, para falar desse assunto. E é um dos palestrantes mais requisitados, né, nos últimos 10 anos aí na área, tá? Então eu vou fazer uma série de vídeos pra gente, vou comentar cada capítulo desse livro, certo? E a gente vamos fazer uma discussão aí nos comentários. Eu gostaria de receber o feedback aí dos colegas, tá? Hoje eu estou fazendo pós-graduação em segurança corporativa. E um dos assuntos mais estudados do nosso primeiro semestre foi gerenciamento de crise. E o professor nos indicou um dos livros, né, uma das boas leituras, essa aqui, tá? Do professor Roberto Costa. Então tá aí a dica, tá bom? Então vamos lá. No primeiro capítulo, ele fala sobre gerenciamento de crise empresariais. Então ele dá o conceito, né? Gerenciamento de crise. Ele explica o que é uma crise, a origem da palavra crise, tá? Ele fala sobre a análise e avaliação das ameaças, desenvolvimento e implemento de respostas alternativas, comunicação das informações e decisões aos envolvidos de forma ordenada. Dá algumas referências de outros autores até internacionais, muito bom, muito boas referências, revistas, tá? Ele fala que crises fazem parte, né? Ele explica que as crises, elas fazem parte da nossa vida, inclusive dos negócios, né? Das grandes corporações e de qualquer negócio que você pense em abrir, né? Em tocar, independente do tamanho dele. As crises fazem parte da nossa vida. O que nós devemos fazer é identificar fatores, né? Causadores de uma possível crise e tratá-las. Então ele dá também aqui, ele dá algumas referências de crises internacionais, tipo McDonald's, que quando o seu acionista principal faleceu, né? Aí vem a questão da obesidade no mundo, que a McDonald's sempre foi muito atacada e ela teve que mudar seus conceitos, suas formas de ver, né? Colocou maçã, colocou verdura nos sanduíches. Aí tem a crise do Tilenol. Aquela crise do Gugu Liberato, que veio culminar com a demissão dele, né, do SBT, desde a fundação do SBT, que Gugu trabalhava lá, e houve um problema lá de uma matéria, que descobriu que a matéria foi forjada, e o Gugu acabou sendo demitido. A Boticário e outras mais, a TAM, o acidente da TAM, né? E a última aqui que ele não cita no livro, porque o livro é de 2008, mas aí eu cito para vocês, que é o desastre de Brumadinho, né, com a Vale. Então isso aí, para a imagem da empresa, eles estão fazendo de tudo para gerenciar essa crise já consumada. E temos também a Odebrecht, né? A crise da Odebrecht, a questão da imagem dela, estão falando aí mudar agora o nome. Enfim, mudar a logomarca. Aqui a gente estuda também no primeiro capítulo o que é emergências, situações emergenciais e contingenciais, né? A emergência, quando você identifica uma situação emergencial, e a contingencial
é quando você realmente tem que tratá-la, né? Já aconteceu e ali você vai ter que retornar a situação à normalidade, né? Aí ele fala também sobre gerenciamento de crises empresariais. É um termo muito utilizado na psicologia, que é a homeostase, né? Então ele fala que tem que ser como esse termo aí, ou seja, tem que tratar e procurar administrar. Não tem como você eliminar, né? Eliminar os riscos, mas tem como você perceber antes que aconteça situações de risco, e ali você vai tratando, né? Vai administrando. A palavra é essa. Gerenciamento é administrar. Gerenciamento de crise é você administrar os riscos. E caso eles venham se consumar como uma crise, é você tratá-lo com mais brevidade e eficiência possível. Tem uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, eu não grifei, mas eu achei fantástica, tá? Só um minutinho. Ele fala aqui sobre definições. Contingência. Uma contingência é um esforço empresarial para combater o mal que está sendo produzido. Por exemplo, se está iniciando um incêndio, é uma emergência, tá? E a brigada de incêndio tentará debelar o fogo, é uma contingência. Conter o fogo e diminuir o seu impacto, né? Então achei fantástico. Outra aqui, ó. Contingência é um procedimento de recuperação pré-estabelecido com a finalidade de minimizar o impacto sobre as atividades da organização. Fantástico ele. E fechando aqui o capítulo, falando sobre gerenciamento de crise, ele fecha exatamente com essa frase aqui que diz: gerenciar é administrar, portanto, utilizar um ou outro termo não deve diferenciar o trabalho de cuidar de um problema de maior impacto. O que importa, em verdade, é o método utilizado para desenvolver tal atividade, assunto proposto nos capítulos seguintes dessa obra. Então, isso ele fecha o livro falando sobre realmente que gerenciar é administrar, né? É administrar o risco. É você realmente descobrir. E muitas vezes o risco ele não está nem tão em evidência, mas você usar o seu feeling, o seu conhecimento para, na verdade, imaginar que um risco possa vir a acontecer, né, com essa organização que você está cuidando. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela atenção. Vou continuar aqui no estudo. E agora sobre o capítulo 2, identificação de risco de crises empresariais. Abraço, tchau, tchau.